dinâmicas específicas, né? Uma criança vai ser escolhida para ser a criança dourada. Geralmente, essa é a criança mais manipulável. Seja porque ela faz de boa os abusos que a mãe e o pai quer que ela faça contra os outros irmãos. Não era o meu caso. Ah, tá. Ela é a marionete. Isso. Ou porque ela é muito besta, manipulável. Esse era o meu caso, né? Depois eu entendi que eu tenho diagnóstico de autismo e uma das características é que você não percebe maldade nas pessoas. Você não consegue ler situações sociais. Então, pra mim, tá tudo certo. Sim, mamãe. Ah, sim, mamãe. Você tá certa, tá errada, né? Então, eu era criança dourada até os 12 anos de idade. E a minha irmã, a Eri, ela que ilustra meu perfil, tá? Ela é artista e ela faz todas Dos as seus ilustrações posts. dos posts, dos meus programas, dos meus livros. É ela que ilustra. Que legal. É. Ela era o bode expiatório. Então, ela era tratada como merda. Merda. Ela era espancada na frente de todo mundo. Ela era chamada de puta antes de ter beijado pela primeira vez. Meu Deus. Se tivesse um ciclone na China, era culpa da Erendira. Nossa. O que acontecesse e não acontecesse, de algum jeito, a Erendira era culpada. Aí tinha a Dessana, que era invisível. Porque quando você não serve pra nada, você é invisível. E você é tratada como tal. Então, a Dessana passou a adolescência dela invisível, em depressão, não saindo do quarto, se levantando para ir pro cantinho do quarto, fazer as necessidades dela no chão e voltar pra Sério? cama, porque ela não queria comer, ou tomar banho, ou sair do quarto. A gente não ia pra escola, era proibido de ir pra escola. Vocês era homeschool? Ah, A gente foi homeschooled uns meses e depois ficou largada. largada. Não né? acredito. Aquele período que você chegou aí pra escola, logo que você chegou, foi... Foi Não durou, foi isso? até os 12 anos de idade. Eu fui pra escola até os 12 anos de idade. Aí depois eu fiz um supletivo, né, com meus 20 e pouco anos de idade. Aí me formei no primeiro grau, no segundo grau e já comecei faculdade naquele mesmo ano. Caramba. E a sua irmã, que era a invisível nessa dinâmica, ela era a do meio ou não? A do meio. A do meio. A do meio. Geralmente é assim, né? A do meio fica um pouco esquecida? Eu não sei se dá pra falar que é a do meio, mas o que eu percebo... Eu já fiz pesquisas informais, né? Porque eu nunca vi pesquisa formal sobre isso. Então, eu adoro fazer enquetes informais entre os meus seguidores. O que a gente percebeu é... A dourada é a mais manipulável, seja porque é narcísica, sociopata ou besta e manipulável, né? Você era manipulável. Eu é era isso? manipulável, né? A que fala os negócios que não é pra falar é a bode. Como assim você ousa mencionar que tem alguma coisa de errado com a dinâmica familiar? Cala sua boca, né? Então, muitas vezes, o bode expiatório é alguém que enxerga o que está acontecendo e ousa falar, né? Mas, às vezes, o bode também é a mulher num grupo de homens. E impressionante a misoginia entre mães narcisistas. E como elas escolhem a mulher entre um grupo de filhos homens para ser o bode expiatório. Então, assim, voltando para a parte da minha história. Quando a gente voltou pro Brasil, né, eu tinha 15 anos de idade, a gente morou lá em Salvador. Aí, minha irmã tinha que sair de casa, teve uma semana para sair de casa. Sai de casa, mas eu não falo o idioma, a gente acabou de se mudar pro país. Foda-se. A minha outra irmã também saiu de casa forçada, no meio de uma briga de noite. Minha mãe abriu a porta e empurrou ela para fora, sem roupa, sem comida, sem chave, sem calçado. Isso aqui, lá? A gente já tava no Brasil. De volta. Sim. Tá. Sim. Então, a minha primeira irmã saiu de casa lá em Salvador, a Dessana, quando a gente estava em Porto Alegre. E aí, tipo, eu fiquei pianinha, né? Que eu vou ficar calada. Porque se minhas duas irmãs tiveram que sair sem estrutura, Essas várias mudanças, desculpa, essas várias mudanças eram profissionais? é o aspecto instável da sociopatia. Entendeu? Que tá sempre trocando. Tem um estudioso, o Sam Vaknin, aquele que eu falei que é narcisista, que está desenvolvendo um programa. Ele fala assim, para diferenciar entre um psicopata ou um sociopata, que são parecidos, mas não a mesma coisa, tá? E um narcisista, veja a estabilidade da vida. Os psicopatas e sociopatas, eles não têm nenhuma área da vida que é estável. E o narcisista, tudo é instável menos uma área. Pode ser tipo um relacionamento, uma religião. No caso da minha mãe, é a religião dela. E o resto é tudo instável. Os casamentos, enfim, as casas. Então, é engraçado
a Kátia, essa com quem eu fiz vários Análise. Isso, exatamente. Ela me mandou